Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Maísa do canal Odisseia Nerd e hoje eu tô aqui para dar algumas recomendações de leituras com o clima mais Halloween aí para esse mês de outubro e também para mostrar a minha TBR, que são os livros que eu pretendo ler nesse período. Bom, quem me acompanha no meu Instagram literário sabe que eu amo terror, então a oportunidade aí de fazer um mês inteiro temático desse gênero não poderia faltar, né? Então eu planejo aí ler alguns livros de terror e assistir alguns filmes desse mesmo gênero. Mas então vamos lá com as recomendações. Eu quero começar recomendando o clássico dos clássicos Frankenstein, escrito pela Mary Shelley e lançado em 1818. Esse daqui é um terror gótico, assim, maravilhoso, sem comentários. Ele não é um livro que dá medo, pelo menos eu não senti, acho que quase ninguém que lê ele sente medo. É mais assim, uma coisa mais psicológica e um drama que você passa ali acompanhando as personagens. E assim, gente, é simplesmente sensacional. Bom, então em Frankenstein, vocês já devem conhecer a história, mas uma breve sinopse para quem ainda não conhece. Vai relatar a vida do jovem Victor Frankenstein, que é um estudante de ciências que ele sempre foi muito curioso acerca da vida, da criação da vida, do surgimento da vida. E depois de algum tempo de estudo e de alguns experimentos, várias tentativas, ele consegue criar sua própria criatura, né? Ele dá vida então a uma criatura que não é nomeada, ela posteriormente é chamada de monstro, né? E ele fica aterrorizado quando ele finalmente consegue dar vida a essa criatura, ele fica aterrorizado com sua criação e abandona a criatura lá sozinha. E ela então fica tentando entender por que ela foi criada, já que o criador dela abandonou. Então, por que ele iria querer criar ela só para abandoná-la? E depois o que ela iria fazer, porque por não ter uma aparência muito legal, as pessoas a julgavam muito. Então, esse livro é totalmente assim, você vê as facetas da sociedade, e você vê questionamentos da criatura, e você vê o processo da criação de um monstro, porque a criatura não era um monstro. Então, aqui mostra a influência do meio, né, sobre o indivíduo, no caso. E assim, é um livro que eu recomendo muito. Esse ano eu até fiz um curso de inverno da Fifelete online, né? E assim, sobre esse livro, e foi uma experiência maravilhosa. Deu para aprofundar mais nessa história e na autora. Enfim, gente, fica aí minha forte recomendação de Frankenstein se você ainda não leu. Outro livro que eu indico fortemente para ler nesse período de Halloween é O Cemitério, do mestre Stephen King. Esse é um dos meus livros favoritos dele, tá ali do ladinho com A Dança da Morte, Iluminado, It. Assim, ele é sensacional. Ele eu acho que foi o livro que mais me deu medinho, assim, do King. Ele vai se tratar, então, da família do Louis Creed. Eles se mudam para uma nova casa e essa casa fica perto de uma estrada muito movimentada. E por isso muitos animais morrem atropelados. Então, perto da casa deles tem um cemitério de bichos onde os animais são enterrados lá. Só que tem uma história toda por trás desse cemitério. Ele não é tão comum quanto a gente pode pensar no início. Mas assim, é um livro que trata muito, aborda muito temas como morte, como luto, e como a gente tem que lidar com essas coisas, ou como não lidar, no caso. Mas é assim, sensacional, você fica muito agoniado, porque ali o protagonista, o Louis, que é o pai das crianças, ele não se conforma com as coisas que tá acontecendo, e aí você fica assim, cara, não faz isso, você sabe que vai dar merda, mas... Bom, pra quem gosta de contos, eu deixo aqui minha recomendação dos contos do Edgar Allan Poe. É um autor, assim, fenomenal, né, gente? Não tem nem o que falar, o mestre do horror, o cara que influencia até hoje milhares de escritores e milhares de obras. Os contos dele, eu acho que ou a pessoa ama ou a pessoa realmente não gosta, porque tem um estilo muito específico de escrita, de construção dos personagens, e eu sou do time que ama. Ele gosta muito de construir aqueles personagens
meio perturbados, então a gente não pode confiar na narração, né, na narrativa desses personagens, na perspectiva deles. E é bem terror psicológico mesmo, que você fica bem mexido ali na trama. E assim, fenomenal, eu sempre vou indicar Edgar Allan Poe. Também gosto muito do Lovecraft, até tem um livro de contos dele aqui em cima. Mas o meu amor mesmo é o Poe, e eu sempre vou estar indicando ele por aqui. Essa edição da Dark Side, inclusive, tá lindíssima, né? Tem esse daqui, o volume 1, que tem alguns contos, e o poema O Corvo, e também tem o volume 2, que eu também tenho, que eu vou deixar o videozinho passando aqui do lado pra vocês. Ambas as edições são lindíssimas. Bom, gente, eu também deixo aqui que eu recomendo vários outros livros do King, né? O King é um dos mestres aí do terror, ele também escreve vários outros gêneros muito bem, mas os livros de terror dele não tem nem o que falar. Então eu indico aí It, O Iluminado, nossa, vários livros que você pode se aventurar no terror dele que vai dar bom, pode confiar. Bom, mas então vamos para a minha TBR, o que eu pretendo ler nesse mês. Eu quero muito fazer a releitura de Frankenstein, dessa vez nessa edição da Penguin Companhia. A primeira vez que eu li na edição lindíssima da Dark Side, mas no curso que eu fiz esse ano, que eu comentei aqui com vocês, o professor avisou que tem algumas diferenças no modo de organização do texto. Então esse livro aqui, ele é colocado como foi publicado no original, ele é dividido em 3 partes. Na edição da Dark Side não é diretona, tipo assim, são diferenças mínimas e que não fazem diferença na leitura em si. São mais diferenças na estrutura, mas que eu quero captar agora nessa releitura. E eu tô muito empolgada, eu comprei essa edição justamente para fazer várias anotações e para me aprofundar bem na história, na criação maravilhosa da Mary Shelley. Outro livro que eu com certeza vou ler em outubro é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, que é uma novela gótica com elementos de ficção científica. E assim, pra falar a verdade, eu nem procurei saber muito, porque eu só sei que é um clássico e que, como é uma novela, ou seja, é um texto curto, né? Eu nem procurei saber muito pra não ter spoiler, mas eu tenho certeza que eu vou amar, é o estilo, é o gênero que eu amo. E essa edição aqui da Antofágica tá lindíssima. Ela foi lançada recentemente e eu tô... Ups, caiu o postal. Eu tô muito empolgada pra essa leitura, muito empolgada mesmo. Me deixem aqui nos comentários se vocês já leram e o que vocês acharam. Outro livro que eu quero ler é Drácula, do Bram Stoker, lançado em 1897. Esse é um romance gótico aí, a história clássica dos vampiros, né? E, gente, olha essa edição, sério. Perfeita, né? É a imitação da capa da primeira publicação e, assim, perfeita. A capa preta também da Dark Side tá linda. Mas, enfim, eu quero muito ler essa história. E preciso ver a adaptação também, que nem a adaptação eu vi. Vários dos livros que eu comentei aqui hoje têm adaptações e eu também pretendo assistir em outubro. E eu tô muito empolgada. Eu também não sei muita coisa sobre a história, eu sei que é sobre vampiros e é um clássico. Esse é um livro mais grandinho, então assim, eu não tô usando muito na minha TBR. Os que eu mais quero ler mesmo são esses 3, a releitura de Frankenstein, Drácula e o Médico e o Monstro. Mas se sobrar um tempinho aí, porque eu não sei se vai dar, porque a minha faculdade voltou com as aulas online, né? Se sobrar um tempinho, talvez eu pegue algum livro do Joe Hill que eu tenho aqui pra ler, um livro de contos dele, O Mestre em Chamas, não sei. Mas essa foi a minha TBR. Deixem aqui nos comentários se vocês gostam do Halloween e pretendem ler ou enfim assistir a algumas coisas temáticas mais de terror e nesse clima em outubro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e das indicações. Deixem aqui se vocês já leram alguns dos livros que eu citei. E é isso, gente. Não esqueçam de deixar o like se vocês gostaram, se inscreverem no canal, que aqui no Odisseia Nerd sempre vai ter alguma recomendação legal pra vocês. E até a próxima!